Opa, e aí galera, como vai? Eu decidi gravar esse vídeo porque eu tive alguns pedidos de pessoas explicando como eu consegui vir para a Europa, trabalhar aqui como programador, tão novo ainda, né, 19 anos, e eu acho que isso causou um pouco de curiosidade na maioria de vocês, porque geralmente com 19 anos as pessoas estão concluindo o ensino médio, estão na faculdade ou fazendo algum curso técnico, e é meio incomum achar pessoas com essa idade que já estão trabalhando para o exterior ou algo assim. Mas não é impossível, inclusive existem pessoas de 19 anos trabalhando para os Estados Unidos e do Brasil, ganhando, sei lá, 15, 20 mil reais por mês. Não é o meu caso ainda, mas vamos lá. Eu vou explicar um pouquinho de como eu vim parar na Europa, mais especificamente Portugal. E eu acho que a melhor forma de começar a explicar isso tudo é começar do início, de fato. Bom, eu sempre tive acesso a computadores desde os meus 3 anos de idade. O meu pai já comprou um computador para ele e quem usava mais era eu. Bom, então, desde bem novo, bem pequeno, eu já tinha acesso ao computador e fuçava literalmente tudo. Eu fui crescendo com essa paixão crescendo dentro de mim. Não sei se é exatamente uma paixão, mas uma curiosidade exacerbada mesmo sobre computadores e esse tipo de coisa, tecnologia. E com 5 anos eu já fuçava tudo, instalava, tentava instalar jogo, enchia o computador de vírus mesmo. E isso foi crescendo dentro de mim, essa curiosidade. E lá com os meus 8, 9 anos eu tive os meus primeiros contatos com HTML, CSS. Apesar de não ser aquele foco total mesmo, mas eu já tinha essa curiosidade de saber como funcionava aquilo tudo por trás do Clique Jogos. Não sei se vocês conhecem. O Wig também, aquele portal de notícias, eu olhava aquilo, gente, como que isso tá aqui? Como que isso aqui funciona? Então eu já tinha essa curiosidade para saber o que rodava ali atrás, como que era possível aquilo aparecer na minha tela. E aí eu tive meus primeiros contatos com HTML e CSS. Eu fui com essa curiosidade pro resto da vida. E eu acho que essa é a chave. Pelo menos pra mim foi a chave, né? Essa curiosidade me trouxe aqui, onde eu tô hoje. Então, com os meus 10, 11 anos, eu tinha um canal no YouTube que falava um pouquinho sobre programação. Por incrível que pareça, eu fazia uns tutoriais de programação com 11 anos de idade. E outra paixão que eu tinha, porque criança sempre tem aquela curiosidade com tudo, né? Então, eu não tinha um foco 100% em programação na época. Quem dera eu tivesse. Mas eu também gostava muito de 3D. Sendo mais específico, eu gostava de arquitetura em 3D. Então, eu também gostava de fazer casas realistas em 3D. Se eu conseguir editar o vídeo no celular, eu vou colocar algumas coisas aqui, mostrando projetos que eu já fiz em 3D também. E eu sempre tive essas duas paixões, né? O 3D e a programação. E com 11 anos eu tinha esse meu canal no YouTube que eu tinha uns tutoriais de Visual Basic que eu fazia uns sistemas operacionais fake. Era tipo umas telinhas que eu fazia com Visual Basic simulando um sistema operacional. Eu também fazia uns tutoriais de 3D, como as pessoas podiam fazer introdução para o canal delas em 3D, esse tipo de coisa. Já trabalhei com 3D também, inclusive, uma parte da minha vida, fazendo móveis em 3D, projetos de arquitetura em 3D. Mas bom, continuando para não perder o foco. No fim do meu ensino fundamental, eu tinha um desempenho um pouco bom, eu era aquele típico nerdzinho da escola, e o meu diretor me recomendou para fazer um processo seletivo para uma escola federal da minha cidade. Eu passei no processo, inclusive a escola era o Cefet. Não sei se vocês conhecem, quem é do Rio provavelmente vai conhecer, mas quem não é do Rio é como se fosse um instituto federal. Acredito que vocês conheçam mais os institutos federais. É basicamente a mesma coisa. E, cara, se você tem entre 14, 13, 15 anos,
eu recomendo muito que você faça o processo seletivo para escolas federais com esse nicho mais técnico e de programação. Vale muito, muito a pena mesmo. Como eu já tinha essa paixão, já tinha contato com programação antes, já sabia o que era... Tinha um contato entre aspas, né? Porque eu nunca tinha me aprofundado tanto assim. Apesar de eu já ter feito até projetos antes. Por exemplo, eu gostava muito de um jogo chamado Habbo Hotel. Não sei se vocês conhecem, mas é um jogo que era muito popular nessa época, em que era como se fosse um simulador de vida. Entretanto, a versão original do jogo você não tinha moedas, então era meio complicado você decorar o seu quarto, fazer o que você quiser, porque você tinha que comprar essas moedas com dinheiro de verdade, e eu com 11 anos não tinha dinheiro nenhum, né? Então... e antes que vocês pensem, eu não venho de família rica. Meu pai era marceneiro. Hoje em dia meu pai é nutricionista, mas na época meu pai era marceneiro. E eu nunca tive essa vida de rico ou coisa assim. Então, antes que alguém venha aqui comentar, deve ser filho de riquinho, esse tipo de coisa, não. Meus pais eram pobres e foi mais essa minha curiosidade que me trouxe aqui até hoje. Mas continuando, já tô perdendo o raciocínio de novo. Eu gostava muito desse jogo, era viciado na época em Habbo Hotel, e eu decidi criar o meu próprio servidor pirata do jogo com moedas infinitas. Então eu fui me dedicando nisso e criei usando, inclusive tive um pouquinho de contato com PHP na época, para poder criar o servidor do jogo e esse tipo de coisa. Já tive um contatozinho com Apache também, esse tipo de coisa, lá com os meus 11 anos, 10 anos de idade. E, inclusive eu posso falar que eu fiz o meu primeiro deploy com uns 11 anos de idade, para ter o meu servidor pirata de Habbo. Enfim, voltando ao segmento da história. No fim do ensino fundamental, eu passei no processo seletivo para essa escola federal chamada Cefet. E lá eu tive contato com C++, JavaScript, HTML, CSS. E, cara, os professores eram muito bons mesmo, muito bons mesmo. Por isso que eu recomendo. Se você tiver a oportunidade de entrar numa escola federal com esse nicho técnico, faça isso, porque vale muito a pena. Por exemplo, os meus professores eram professores do ensino médio, mas eles eram professores de graduação. Então, tu vai ter conhecimento de nível de graduação no seu ensino médio. Isso vai te deixar bem na frente, de verdade. Então, se você tem a oportunidade de entrar no Instituto Federal ou num Cefet, faça isso. Inclusive até pelo networking também. Por exemplo, no final do meu ensino médio, um professor meu, o professor Nilson Lazarim, me recomendou para o meu primeiro estágio, que era num lar de idosos, e eu desenvolvi um sistema que até hoje é mantido, tem o GitHub lá. E eu gostei muito de trabalhar lá, era uma instituição para idosos carentes, e eu desenvolvi um sistema de gestão para lá, que inclusive é usado em algumas instituições federais, com esse mesmo nicho de filantropia. E, cara, depois desse estágio, inclusive remunerado, na época eu ganhava uns 400, 500 reais, mas para quem não tinha renda nenhuma, era ótimo, sem gasto nenhum também, porque eu morava com os meus pais, então era perfeito. E depois desse projeto, eu fui recomendado de novo para o meu primeiro trabalho, por isso que é importante o networking. Pelo mesmo professor, inclusive, eu tive meu primeiro trabalho com PHP e algumas tecnologias mais voltadas para e-commerce mesmo. Inclusive, eu aprendi uma tecnologia mais específica que me garantiu o trabalho que eu estou hoje aqui, em Portugal. Bom, eu fiquei 1 ano trabalhando nessa empresa, CLT, e depois de 1 ano eu consegui organizar mais o meu LinkedIn, por exemplo. E eu já tinha ideia de querer ir para outro país no futuro, mas não tão rápido. Então eu já fazia meu LinkedIn em inglês, já organizava as tecnologias que eu sabia, organizava mesmo o LinkedIn. Inclusive,
eu posso fazer um outro vídeo explicando como você pode organizar o seu LinkedIn para atrair mais vagas internacionais. Então, nessa época, com 1 ano de experiência, eu já recebi algumas propostas de Portugal, principalmente, e alguns países da Europa. E eu entrei em vários processos para Portugal, mas para saber como eu estava no mercado europeu e até alguns processos brasileiros também, porque eu fazia mais para me colocar no mercado, para eu saber como que eu estava me posicionando no mercado. E, cara, isso aí foi a melhor coisa que eu fiz. Bom, eu trabalhei 1 ano nessa empresa, 1 ano e alguns meses, acredito eu. E 1 ano, né, CLT, você tem direito às suas férias. E eu decidi tirar férias em Portugal. Por quê? Porque minha namorada é portuguesa. Então eu vim pra cá pra conhecer ela. Sim, a gente se conheceu na internet. Eu vim pra cá pra conhecer ela e vim ficar 1 mês aqui em Portugal. E durante a minha estadia em Portugal aqui de férias, eu recebi a confirmação de um desses processos e eu fiquei por aqui. Sim, como turista. O que eu não recomendo pra ninguém, por favor, se você é programador, não venha pra cá como turista, consiga o seu visto antes e vem pra cá certinho. Apesar de ter jeito de você se legalizar como turista, não vale a pena de forma nenhuma se você é programador. Por favor, já venha certinho pra cá. Vale muito, muito a pena. Bom, eu fiquei por aqui porque ficaria meio fora de mão ter que voltar para o Brasil e depois voltar de novo, até porque passagens são muito caras, passagens aéreas são caras. Então eu decidi ficar por aqui, até porque já era minha pretensão mesmo vir para cá, morar em uns 2 anos, 3 anos. Acabou que foi bem antes. Então eu aceitei esse processo e hoje estou trabalhando nessa empresa. E vale a pena, cara, vale a pena. Depois que eu me mudei aqui para Portugal, eu tô recebendo diversas propostas de outros países da Europa, Alemanha, França, Luxemburgo, para trabalhar como desenvolvedor. E isso que eu trabalho com uma tecnologia que o pessoal tem um pouquinho de preconceito, que é PHP. Apesar de eu trabalhar com um framework que é meio diferente assim, mas que é muito valorizado, principalmente para e-commerce. Então, essa foi minha trajetória até aqui. Eu espero que tenha sanado a dúvida de vocês. E se vocês tiverem mais dúvidas, podem deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder num próximo vídeo. Então, é isso, galera. Espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. Valeu!